aí, Diego, como é que tá? Prazer falar contigo, aqui do Café com Lojista. Hoje sou eu, né? Hoje sou eu que vou falar com o pessoal que está vindo aí, com os lojistas. E a ideia é falar um pouquinho sobre o varejo, né? Falar um pouco sobre o que está acontecendo com relação a esse mercado, essa loucura toda, a questão financeira, como é que está, como é que anda, o que vai acontecer daqui para frente. Mas eu vou te dizer o seguinte, cara, eu vou me concentrar muito aqui, principalmente no comportamento do consumidor. Porque eu tenho dito isso já algumas vezes e é bacana dizer isso para ti aí no teu programa, para os teus telespectadores, o pessoal que te assiste aí, enfim, nas redes, que o nosso problema ele não é financeiro, ele é de comportamento. O comportamento do consumidor mudou muito e eu não tenho percebido essa mudança no varejo, eu não tenho percebido essa mudança na postura das empresas, eu não tenho percebido essa mudança no dia a dia, na rotina, enfim. Então, é disso que eu vou falar. Eu vou falar bastante coisa nesse sentido, vou falar sobre umas mexidas que a gente tem que dar, principalmente no jeito de se comunicar com o mercado, jeito de se comunicar com o cliente. Então, minha gente, agradecer bastante ao Cindy Lojas aí, mais uma vez fazendo essa parceria. Eu tenho viajado aí pelo estado inteiro com o Cindy Lojas, hoje aqui estamos em Porto Alegre. Estou jogando em casa hoje, como dizem, né? Estou jogando em casa, então é muito bacana, um ambiente muito legal, a gente está aqui, vai ser um show esse café. Então, sucesso para todos nós e vamos em frente. Estamos aqui no Move Me, que é um local descolado, muito interessante e que o Cindy Lojas descobriu porque faz parte do Pacto Alegre do Porto Alegre Inquieta, e aqui teve uma sessão do Pacto Alegre. O Pancinha vai fazer hoje uma palestra falando do Programa de Desenvolvimento de Educações e tal, e vai trazer para os nossos lojistas qualificação, conhecimento, que é a palavra, não é da moda, é a palavra da ordem, que as pessoas precisam entender que precisam qualificar-se. Precisam buscar onde estiver o conhecimento e a qualificação, porque as coisas mudam muito rapidamente. Nós temos consciência de que daqui 10 anos muitas das profissões não existirão. Então o comércio, sem dúvida, ele modifica. Aliás, o Cindy Lojas Porto Alegre lançou um aplicativo chamado PolePay, que é um marketplace, em que o lojista disponibiliza seus produtos com descontos para que o consumidor consulte o app, faça por ali as suas compras e busque na loja, obtendo um resultado financeiro muito bom, porque esses produtos, todos eles têm desconto. Então isso é uma coisa interessante, baixe o app PolePay, simplesmente ou no iOS ou no Android, coloque lá PolePay, que vai baixar o aplicativo, ali você vai ver, que se cadastra, coloca seu nome, seu CPF, seu e-mail, e ali você pode acessar gratuitamente, sem custo nenhum, as oportunidades de negócios que terão em Porto Alegre. Nós estamos implantando isso há alguns dias desde a FBV, deve crescer, você não vai chegar lá e achar que tem todas as ofertas ainda, mas se você se cadastrar, certamente você irá receber muitas ofertas. E isso é uma coisa interessante, é o quê? É a tecnologia no varejo mudando as coisas. E para isso o lojista precisa saber o que acontece e estar presente nos eventos do Cindy Lojas Porto Alegre.
Sistema Fê Comércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fê Comércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. Boa noite, Brasil! Boa noite, brasileiros espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Aqui Diego Casagrande falando com vocês ao vivo, direto de Orlando, na Flórida, aqui nos Estados Unidos. E hoje o nosso assunto, como não poderia ser diferente, é a reação da organização criminosa contra a Lava Jato. A Lava Jato é uma das maiores coisas, um dos fatos mais importantes que já aconteceram na história de 500 anos do Brasil. Eu costumo comparar, eu pessoalmente, cada um tem a sua opinião, que o surgimento da Lava Jato e esses 5 anos de Lava Jato, ele é tão importante quanto a abolição da escravatura em maio de 1888. E agora a Lava Jato está sob ataque, um ataque sórdido, um ataque podre, um ataque da organização criminosa que foi ferida, mas que não está morta, tem muito dinheiro roubado, tem tentáculos espalhados pelo Brasil e pelo mundo, está dentro do sistema político, tem os seus simpatizantes dentro de setores do judiciário, infelizmente, setores da própria imprensa, está por tudo. Uma organização criminosa robusta, que está atacando a Operação Lava Jato, e me parece muito claro que a quebra do sigilo, né, dos telefones, né, dos membros da operação, dos homens que estão lutando contra a organização criminosa, é um indicativo muito grande de que eles querem liquidar com a Lava Jato após 5 anos. Eu começo cumprimentando a Fernanda Bart, cientista política, jornalista. Fernanda, boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite para todos que estão conosco no Facebook e no YouTube. Bom, Diego, assunto não vai faltar para a gente hoje, né? E eu deixo aqui uma provocação. Foi um blefe e o único crime de verdade que eu vi até agora foi o roubo de dados dos telefones das 2 pessoas mais importantes da Lava Jato no Brasil. E eu digo mais, isso é espionagem e conspiração internacional. Tem coisas muito grandes por trás de tudo isso que aconteceu, tem que ser investigado, follow the money, porque com certeza nós vamos chegar a ter grandes revelações, Diego. Muito bem. Apresento também o Júlio Ribeiro, que é jornalista, também com décadas de experiência, editor da revista Press e Advertising. Júlio, boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite quem está nos assistindo pelos canais do YouTube, o Hangout, pelo Facebook. Nós não morremos de tédio, não temos o perigo de morrer de tédio no Brasil, porque toda semana, todo dia praticamente, surge uma onda nova, e até tem aquele meme já circulando pela internet que o PT parece um frajola, né? Todos os dias ele tem um plano infalível, e todos eles falham. Essa nova tentativa agora de fragilizar e de abater de morte a Lava Jato é outro plano que não vai dar certo, já não deu certo. Eles queriam que, por exemplo, que o Sérgio Moro deixasse o Ministério da Justiça. Hoje o presidente Bolsonaro condecorou o Sérgio Moro, convalidando a sua presença no Ministério da Justiça. Só que cansa, né, Diego? Cansa. Todos os dias tem uma história, uma narrativa, sempre com aquela mesma bobagem de que o Lula foi injustamente julgado, injustamente condenado. Como se todos os 16 bilhões de reais devolvidos à Lava Jato, pela Lava Jato, por conta das delações, se esse dinheiro foi da imaginação do Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol e da Força Tarefa da Lava Jato. Roubou-se a rodo.
Roubou-se demais no Brasil. Há uma estimativa que é 200 bilhões de dólares nos últimos 15 anos. Então, isso tudo é fantasia. O Eduardo Cunha está preso, os operadores todos do Lava Jato, tem mais de 70 pessoas presas, é tudo fruto da 26 partidos, Júlio, de 26 partidos. Então não tem perseguição a PT, não existe isso. Isso é mais uma narrativa mentirosa dessa história toda, né? A gente fica assim, a gente fica a lamentar é que as instituições no Brasil estejam ainda aparelhadas e por muito tempo, não vai ser assim, né, Diego? Não se recupera, não se retorna ao caminho do bem depois de 30, 40 anos de aparelhamento das instituições. Tu vê hoje a OAB que entrou no STF pedindo para que não fosse liberado o sigilo do celular bomba do jurídico da JBS, essa entidade que pede que não seja aberto o sigilo, ela se vale do hackeamento, da divulgação criminosa do sigilo. Não esquecendo que eles negaram a possibilidade de fazer o mesmo com o celular do Adélio Bispo, que tentou matar o presidente. Então, negado, do Adélio não pode mexer. E aí nós temos do outro lado um Gilmar Mendes que diz que prova ilegal pode ser considerada assim. Só que quando ele ligou para o Barbosa, para o Silval Barbosa, quando ele quis aconselhar como é que faz, aí o ministro do Supremo Tribunal Federal ligando para um indiciado, aí não tem problema, aí não pode, aí é criminoso. Ontem eu rodei aqui, quem está acompanhando a live e acompanhou ontem, sabe, eu rodei aqui o papo do Gilmar Mendes com o Silval, e eu acho que valeria, tá? Com o Silval Barbosa, que inclusive cumpriu pena, ficou alguns anos em prisão domiciliar, e eu acho que valeria, viu, assim, sendo muito franco com vocês, valeria rodar de novo, porque se ele está tão escandalizado com uma troca de mensagens que nós sequer sabemos se são verdadeiras, porque esse é o ponto. Eu não vi os prints. Sim, Diego. Como é que da conversa do Moro com o Dallagnol. E ainda que sejam verdadeiras, o que tem ali não tem nada demais. Tem nada demais. Né? Vamos rodar um trechinho. O pessoal diz, mas Diego, tu não deverias, um amigo, mas não deverias falar assim dos ministros do Supremo. Mas vem cá, tia. Alguém está acima da lei? Eu pergunto. Nós não estamos num país livre, nós não temos democracia e liberdade. Essa conversa não aconteceu? Aconteceu. O Silval Barbosa, quando estava sendo alvo da investigação da Polícia Federal, ligou em 2015 para o Gilmar Mendes. Eu vou rodar de novo aqui um trechinho, porque eu acho que tem que rodar. Roda que é bom, para as memórias. Então, vamos ouvir o papo do ministro do Supremo, Gilmar Mendes, Supremo Tribunal Federal, que visivelmente está contra a Operação Lava Jato, visivelmente, certo? Que não se deu por impedido, vejam, senhoras e senhores, ele foi padrinho da filha de um sujeito que ele não se deu por impedido de soltar 2 vezes e conceder habeas corpus. Isso no primeiro dia, na primeira aula de qualquer faculdade de direito, isso seria um caso clássico de estudo, que não pode. O juiz tem que se dar nestes casos, e outros também, mas nestes casos por impedido. Ele tinha uma ligação afetiva com o cara que ele soltou. Ele foi padrinho de casamento da filha. Mas vamos rodar um trechinho aqui. Vamos rodar um trechinho da conversa do Gilmar Mendes com o Silval Barbosa. Quem não ouviu ontem, ouve hoje. Alô, governador Silval Barbosa? Tudo bem? O ministro Gilmar Mendes gostaria de falar no então, posso transferi-lo? Positivo. Obrigado, boa noite. Boa noite. Alô? Ministro. Governador, que confusão é essa? A barbaridade, só loucura, viu? Pois, eu estou fazendo isso agora. Uma decisão aí do TOF, acho que ele pediram do Blairo, né? Uhum. E junto com o Blairo mandaram aí, meio de outro, uma delação desses
fúnebre aqui desse Ararat, sabe? Então, as coisas, se tiver uma busca e apreensão, se o toque do mercado, não tem nem sentido, que isso é um dinheiro que eu peguei na campanha para 2010, e que eu não sei o que é, que eu vou ter que olhar no processo, viu? E não tem, graças a Deus, não tem nada aqui que levaram, a não ser uma arma com registro de município, que eu achava que descia porte, registro não. Então, a única coisa, mais nada. Uma loucura, né? Que loucura! É. Que loucura! Eu vou começar com o Toffoli. Eu não sei o que é, foi baseado nisso aí que ele falou, que o cara que falou, agora eu não conheço, eu vou ter que ir agora o advogado aí na manhã, fazer, pegar a cópia, o que é esse dinheiro que ele fala, o próximo de 4 milhões, se eu tenho feito uma campanha que ele teria dado para o Éder, pagar umas coisas, não sei o que é isso. E é com isso que fizeram a busca pressão aqui em casa. Meu Deus do céu. Que absurdo. Eu vou lá depois colocar a gente conversa. Tá bom, então, ministro. Obrigado pela atenção. Um abraço aí de solidariedade. Obrigado. Solidariedade! Solidariedade, meus queridos. Vou falar com o Toffoli. Vou falar com o Toffoli. E olha, Júlio, Escuta, Fernanda... Isso aí não era o suficiente para pedir a cabeça dele numa bandeja? Ele sim tinha que passar por um processo de impeachment. Mas já está lá no Congresso, porque nós nos livramos do Renan Calheiros e agora nós temos um Renan gordo. O Renan gordo e jovem. Porque esse Davi Alcolumbre é da pior espécie. Ele está sentado em cima dos pedidos de impeachment do Gilmar Mendes, tal qual o Renan Calheiros estava. Então, olha, vai levar tempo, Diego. Eu tenho a expressão do futebol americano. É jarda a jarda. E cada jarda é disputada com muita energia. Nós despendemos muita energia, muita dedicação, muita força. Nós não podemos desistir. É jarda a jarda, mas vai demorar. Porque, olha, nos livrarmos dessas pústulas aí do STF, então. Não, tu tem razão. É desgastante, é jarda a jarda. É exatamente. Agora, tu vê o seguinte... Essa gravação que eu rodei, eu tenho a do Aécio também, para quem não ouviu ontem, eu rodo aqui do Gilmar com o Aécio. Essa aqui não foi roubada e não foi hackeada, viu? Essa aqui foi feita com autorização judicial pela Polícia Federal e saiu, inclusive, no site das revistas na época, tá? Bota um pouquinho mais alto, que o pessoal estava comentando que estava muito baixo esse áudio. Ah, é? É. Vou botar do Aécio, então, agora. Vamos na do Aécio aqui. É só para a gente começar, para a gente poder discutir. A gente tem tantos temas para discutir de hoje, né? Que aconteceram hoje. Mas para quem não pegou ontem, o Gilmar Mendes, esse que está escandalizado com o que saiu ali, que a gente nem sabe se é verdade, das conversas do Moro com o Dallagnol querendo fazer o melhor trabalho possível, coisas absolutamente naturais, conversas naturais entre juiz e promotoria. O Gilmar Mendes é esse que foi pego em grampos da Polícia Federal, que na época saiu tudo isso. Vamos rodar, então, o do Aécio. Oi, Gilmar, alô? Oi, tudo bem? Oi. Você sabe um telefone que você poderia dar, tinha nome que me ajudaria na condução lá? Eu lembro a relação com ele, mas ponderando. Enfim, é um final dizendo que me acompanhe lá, que era importante. Era Flecha, viu? Flecha, tá bom, vamos ver. Porque ele é o outro titular da comissão, somos 3, sabe? Tá bom. Eu falei com a Anastasia e falei com o Tasso. Tasso não é comissão, a Anastasia não estava tentando construir Dá uma palavrinha completa da importância disso, e no final dá um sinal para ele, porque também não é muito assim, né? Entender a profundidade da coisa. Acompanha a posição da Aécio lá, que eu acho que é material, porque o que a gente pode fazer no limite? É apresenta um destaque para dar um satisfação do lugar e volta o texto, que volta antes, entendeu? Destaque é destaque, depois não vai ter voto, entendeu? Você volta o texto e dá uma satisfação para a bancada também foi toda ela contrariada, entendeu?
Se você puder pegar para frente aí, eu falo coisa, liga para ele agora. Pode, diga aí quando ele liga agora, tá bom. Meu Deus do céu! O sujeito, o ministro do Supremo virou estafeta de senador. Onde é que nós estamos, gente? Exatamente. Nós estamos fazendo lobby para o senador, não deixa que eu falo com ele, deixa que eu falo com ele. E aí o outro lá, o Barroso, que aliás deu uma bela declaração hoje, dizendo que ele não sabe por que os corruptos estão comemorando, né? O Barroso disse agora, há pouco tempo, que tinha distribuição de senha para corruptos no Supremo Tribunal Federal. E os caras estão preocupados, o STF, em desmontar a Lava Jato. Alguns Mas que é sei. Claro, Diego. Bom, vamos fazer o seguinte, Fernanda. Eu vou fazer uma rodada aqui, começo contigo. Tá fechando aí 48 horas que esse site The Intercept, do Glenn Greenwald, que é ligadíssimo ao PT e ao PSOL, quer dizer, basta dar uma olhada ali, e a gente vê que eles têm uma agenda, e a agenda é de esquerda. Faz 48 horas que eles lançaram essas gravações que foram obtidas de forma criminosa das autoridades da Força-Tarefa da Lava Jato. Eu te pergunto, na tua opinião, como é que está o clima agora, 48 horas depois, Fernando? Bom, eu tenho convicção de que tanto o ministro Moro, quanto o Deltan Dallagnol, quanto a Lava Jato saem disso fortalecidos. A opinião pública foi muito veloz em se posicionar ao lado da Lava Jato, que é considerada como uma das maiores instituições que o Brasil já teve, tá? Como uma das maiores ações, a maior ação de combate à corrupção do mundo, desbaratou a maior quadrilha do mundo, envolvendo políticos e empresários de alto escalão. Então, vou deixar uma coisa muito clara, está aí fortalecida. E se não tivesse fortalecida, não tinha sido aprovado hoje, com 0 votos contrários no Senado e no Congresso, o plano número 4, os 240 bilhões de reais que o Brasil precisava para poder continuar pagando os seus compromissos. Fernanda, né? Voto contrário, Diego, pelo Fernanda, amor de Deus. Bom, o ponto é o seguinte, Fernanda, tu estás tocando nessa questão. Nessa sessão conjunta do Congresso, foi aprovado por unanimidade esse crédito suplementar de 248 bilhões ao governo federal. Exatamente. E deixa eu completar, Diego. Ontem, eles ameaçaram obstrução enquanto o Moro não saísse do cargo, né? Não renunciasse. A demissão do Moro a qualquer pano, né? É uma coisa muito engraçada. Eu vou mais além. Isso é piada, né? A gente só pode rir. Frases do tipo Lula livre, Moro preso, como eu ouvi e li nas redes sociais. Assim, é o que a gente estava conversando antes. As ratazanas saíram do esgoto, porque o que eu recebi de mensagem ofensiva de petista que estava escondido, quietinho, e que vieram cheios de palavras agressivas, dizendo que o Moro era um criminoso, que a Lava Jato era uma quadrilha. É gente com problema severo cognitivo, só pode ser. Né? E o Moro saiu fortalecido disso, porque não houve obstrução hoje. A Joyce negociou como líder do governo muito bem. O governo patrolou o Congresso e o Senado, nenhum voto contrário, Diego. E eu acho que a gente vai ter uma aprovação tranquila da reforma da Previdência. E vou mais além, esse dia 14, sexta-feira, eu trabalho, vocês trabalham, essa manifestação que eles estão querendo chamar aí, não vai ter ninguém, só os fanáticos, né? Que nem a Zumbilândia, que agarrou nessa narrativa como um sparkle, né? Uma faísca de energia para salvar eles, porque essa militância já estava moribunda, esgualepada, né? Eles não tinham mais nada onde se fixar, e agora pegaram esse discursinho aí, inventado, essa matéria aí do Intercept, que nem de prova pode ser chamado, porque não são print screens, não são fotos das telas do telefone, né? São transcrições. Então, uma transcrição pode fazer qualquer coisa, reeditar, omitir, descontextualizar, trocar ordem. Eu não me lembro das mensagens que eu troquei há 3 anos.
mas com certeza eu sei o que eu não faço. Com certeza o ministro Moro e o Dallagnol, eu confio 100% no que eles declararam ontem, dizendo que não houve orientação, não houve em nenhum momento rompimento de limites da relação que deveria existir entre as partes. Né? E eu acho que a opinião pública, em geral, no Brasil, deu esse recado muito claro, e o meio que a gente tem, o meio político, os nossos senadores e os nossos deputados federais, entenderam que a opinião pública não estava favorável ao que aconteceu, ao crime, à conspiração, à espionagem internacional que culminou no vazamento dessas conversas. Está muito claro aí para mim. Se fosse o caso de ter acontecido algo a mais, hoje não tinha sido aprovada a PLN, né? Não tinha sido aprovada. E foi, por unanimidade. Né? O assunto já começa a desintegrar, e cá para nós, estrategicamente, eu acho que se eles tivessem alguma coisa mais contundente do que isso contra a Lava Jato, ou qualquer um que fosse, eles tinham lançado agora, para favorecer a votação no STF hoje, para favorecer a mobilização que eles querem na sexta-feira, né? Porque The Intercept tem claramente viés ideológico. Para quem não lembra, foi o único jornalista, aliás, que foi escolhido a dedo pelo Lula para entrevistar o Lula dentro da cadeia, né, Diego? Lembra disso? Eles são amiguinhos, ó. O Glenn Greenwald e o Lula são um encontro, ó. Bem amiguinhos. Pois é, Diego. O problema tem todas essas narrativas, cada dia tem uma coisa diferente, mas todas elas têm o mesmo fulcro, todas elas têm a mesma ideia, a mesma construção, e aí elas se esboram, elas não têm consistência, porque se a gente tiver de um lado o Intercept, que termina com PT, né? É até uma ironia, Intercept, PT. Tu vês a Mônica Bergamo. Claro, eu vou te dizer uma coisa, eu sou jornalista há 35 anos. Eu sempre tive orgulho de ser jornalista, Diego. Sempre, desde os 7 anos eu queria ser jornalista. Eu tenho tido vergonha da classe jornalística. Porque tu vê uma Mônica Bergamo, tu vê um Bob Fernandes, tu vê sei lá, um Reinaldo Azevedo, tu vê cara, é muita gente do lado de lá, contra o país. Não é ser a favor do Bolsonaro, não é ser bolsonarista, não é ser, eu sou da extrema-direita, tem lá a extrema-esquerda, eu sou da extrema-direita. Não é isso, é ser a favor do Brasil. Quem é que pode concordar, quem é que pode, de alguma forma, aliviar para essa quadrilha que roubou mais de 200 bilhões de reais do Brasil nos últimos 15 anos? Quem é que pode aliviar? Porque se nós aliviarmos para o Lula, nós temos que aliviar para o Eduardo Cunha, nós temos que aliviar para o Cerveró, nós temos que aliviar para o Sérgio Cabral, nós temos que aliviar para o Odebrecht, nós temos que aliviar para a JBS, nós temos que aliviar... Quer dizer, é impossível que isso tenha se estabelecido no Brasil sem que houvesse um conluio, não apenas do Executivo, e o Executivo tendo o poder de outorgar essas autorizações para roubo. Por exemplo, o Collor de Mello detinha as indicações de embandeiramento de postos de gasolina pela Petrobras. Como é que um ex-presidente que foi empichado, um corrupto de carteirinha, pode ter do governo do PT, nesses 16 anos, ele tinha, era com ele, quem quisesse receber 200 postos da Petrobras, tinha que negociar com o Collor de Mello. Como é que o Eduardo Cunha tinha a autorização, a chancela para poder negociar os navios tanques no Rio de Janeiro? Como é que tudo isso aconteceu? Como é que o BNDES serviu para jorrar? Júlio, o Temer, com a empresinha aquela de fachada prestando serviço para a Angra, cara, Angra 3. Então, isso tudo aconteceu assim, a revelia do presidente Lula, da presidente Dilma, dos governos dele, não! Fazia parte de um mecanismo. Apesar de que agora o mecanismo está achando pelo em ovo, né? Agora, para o mecanismo, o Moro também é culpado. Mas essa série do Netflix. Mas
Como é que tudo isso aconteceu? Como é que sistematizou essa roubalheira? Então, como é que pode, Diego, um jornalista, alguém que vive da verdade, dos fatos, que deveria se alimentar dos fatos, como é que alguém pode aliviar para o Lula? Como é que alguém pode aliviar para essa catrefa que tomou conta do país nos últimos 16 anos? Então, eu tenho tido vergonha de ser jornalista. Eu tenho tido vergonha. Olha, eu estou pensando seriamente nos próximos anos mudar de ramo. Porque, cara, como é que a Folha de São Paulo, o Estadão, a Veja, se prestam para isso, sabe? Que foram veículos que, de alguma forma, formaram a mim, a ti. Quantos de nós, jornalistas, hoje crescemos e nos desenvolvemos jornalistas ao tempo da faculdade e depois disso, lendo esses jornais, lendo essas revistas, nos abastecendo de informação nessas fontes que hoje se mostram absolutamente coniventes com a roubalheira. Júlio, deixa eu te provocar. Tu não acha que eles compraram muito rápido a versão? Parece que eles estavam todos esperando uma narrativa para se agarrar. É tudo combinado. Foi muito rápido. Só teve 2 jornalistas que foram lá visitar o capo de Tuticap na prisão. Foi o Intercept, foi o Greenhalgh e foi a Mônica Bergamo. Como é que a Bandeirantes, que é onde o Diego trabalha, como é que a Bandeirantes abre espaço, abre o microfone para a Mônica Bergamo? Como é que a Folha de São Paulo é uma piada, virou um folhetim, virou um arremedo de jornal, virou um grano. Um grano. Então, olha, Diego, a imprensa, eu vou dizer assim, mais da metade da imprensa do Brasil, mais da metade do jornalista brasileiro hoje tem culpa no cartório, porque a chancelam, assinam embaixo, aliviam para essa quadrilha. O STF está lá, tem pelo menos 4, 5 ministros que deveriam estar ser empichados. É o Lewandowski hoje que deu voto favorável à anulação da pena do Lula. É esse Gilmar Mendes que tem mais de 1000 páginas o processo de impeachment pedido pelo Modesto Carvalhosa, entregue ao Senado Federal. É o Dias Toffoli, que ontem estava falando sobre mudar os critérios para concursos para juiz. Ele não passou em concurso para juiz, 2 concursos não passou. Então, nós estamos assim rodeados em todas as instâncias, Diego, e isso nos deixa assim cansados da luta, mas ao mesmo tempo a gente vê que muita coisa aconteceu desde 2013 para cá, nesses 6 anos, 5 anos e meio, muita coisa aconteceu, e eu acho que nós vamos, como a Fernanda falou, aprovamos hoje a suplementação de verba, vai ser aprovada a reforma da Previdência, porque os estados e municípios estão quebrados. Se não acontecer isso, no ano que vem não tem para como pagar a folha de pagamento de todos os estados, vai ser aprovado. E o ano que vem nós temos, Diego, uma chance fantástica. E eu acho que isso é uma das coisas boas no Brasil. Não pode ter eleições gerais de 4 em 4 anos. Não tem que ter a cada 2 anos. Porque a cada 2 anos nós podemos ir à urna e dar um recado cristalino da nossa indignação. Nós podemos, no ano que vem, marcar na paleta todos os candidatos ligados ao Centrão, todos os candidatos ligados de alguma forma ao Rodrigo Maia, todos os candidatos ligados de alguma forma ao Alcolumbre, e varrer esse pessoal das prefeituras, das 5.500 prefeituras do Brasil. Tu achas que a eleição do ano que vem vai ser nacionalizada? Mas claro, não tem como não ser. Uhum. Não tem como não ser. Como é que tu vai votar Eu disse outro dia para um cara aqui de Porto Alegre que quer ser candidato, que é o Ricardo Gomes. Eu disse, Ricardo, tu no PP, tu vai morrer à míngua, porque eu não vou votar em ti, e um monte de gente não vai votar em ti por causa do PP. Aí ele disse assim, mas para onde eu vou? Aí tem o DEM. O DEM também, não vamos esquecer que é o PFL, né? O DEM mudou de nome, mas continua a mesma catrefa do PFL, né? Então, tá difícil, Diego. Acho que nós temos que recomeçar um novo processo, novos partidos, só com gente boa. Tem o Novo aí que está se ensaiando, tem seus problemas, tá, mas pelo menos é um partido que está tentando, de alguma forma, se manter infenso a gente mal intencionada. Às vezes ele peca por ficar muito em cima do muro e não tomar uma posição mais firme. Mas eu acho que temos que construir novos partidos, porque os partidos que estão aí estão todos bichados, Diego. Eu não vou votar no DEM, eu não vou votar no PP, eu não vou votar em nenhum partido da esquerda, então fica muito restrito. Mas no ano que vem, certamente as eleições municipais vão ser, de alguma forma, nacionalizadas. Eu estou conversando com o Júlio Ribeiro, que é jornalista há mais de 30 anos, editor da revista Press.
e com a Fernanda Bart, que é cientista política e jornalista. E aí, Fernanda, eu vi que tu trocaste de câmera, né? Estavas acompanhando a fala do Júlio. Deixa eu colocar uma outra questão para ti, que é a seguinte aqui, ó, que eu separei, tá? Olha isso aqui, ó. Hoje nós tivemos o julgamento do habeas corpus do Lula na segunda turma, tá? Parece mentira, o Gilmar Mendes estava sentado em cima de um pedido sem pé nem cabeça para soltar o Lula, tentando anular as provas do triplex, provas essas que foram validadas em 3 instâncias do Poder Judiciário, e evidentemente que o Lewandowski votou a favor da anulação. E aí terminou a sessão e o habeas corpus não foi julgado, e ele vai para... passou para o dia 25, tá? Este julgamento, junto com outro pedido de liberdade que questiona a imparcialidade de Sérgio Moro. A semana que vem não tem sessões, que eles vão fazer um feriadão de Corpus Christi. Oh, beleza. Ou não é uma maravilha isso, hein? Crucificados, botaram na cruz. Aí depois o povo, porque a verdade é essa, eles não querem ver, o povo está detestando esses caras. O povo está detestando um poder que em qualquer democracia é um poder importante, precisa ter o respaldo, o respeito das pessoas. As pessoas estão com nojo, estão com ojeriza vendo essas coisas. O que te parece, Fernando? Ouvi muitos boatos de que o Lula seria solto hoje, Diego. Vocês também, aposto. E aí, na segunda vez, já estavam falando que agora vai ser solto no dia 25. Eu acho que não vai ser. Tá? Se vier a ser solto, é naquele caso onde ele já cumpriu o período que ele pode ficar em prisão domiciliar, mas não tem relação nenhuma com o... O que é, Júlio? É só em setembro que ele consegue. Se ele só sai em setembro. Não tem um motivo plausível, responsável e jurídico para que ele tenha essa liberdade antecipada. Né? Nós aqui estamos chuleando, estamos rezando para que o sítio seja julgado logo, que ele fique de uma vez lá dentro e não saia mais. Né? Mas o que eu vejo, Diego, é que não há um motivo para o qual se acelerar essa decisão. Se fizerem isso no Supremo, vai ser povo na rua em quantidade nunca vista antes. Tá? As pessoas não vão aceitar isso. Tu acha... Peraí. Tu achas que uma decisão equivocada do Supremo, defendendo a bandidagem, vai ter a capacidade de incendiar o povo e o povo ir para a rua? Eu já vi pessoas chamando ontem, tá? Tá todo mundo aqui de olho, Diego. Eu acho que as ruas pegam fogo se isso acontecer. Tá? E vou mais além. Seria de uma irresponsabilidade absoluta do Supremo tomar uma decisão dessas. Eu não acredito que vão tomar. Porque, em primeiro lugar, se aceitarem aquele amontoado de frases soltas, tá? Como prova, vai ser um absurdo nunca antes visto. Se aceitarem o fruto de um ato criminoso, que foi o hackeamento feito como espionagem, vai ser outro absurdo. Tá? Eles vão estar dizendo que provas coletadas de telefones roubados ou de hackeados, provas obtidas de forma criminosa, passam a ser utilizadas de forma livre no Brasil. Vejam o perigo. É mais uma insegurança jurídica que o Supremo vai ser o autor de causar. Eu não acredito que eles vão cometer essa irresponsabilidade, Diego. Tá? Seria uma loucura muito grande. Diga, Júlio. E a caserna, Diego? Eu fico pensando se a caserna... Eu li alguns generais que eu sigo no Twitter, e essa questão de liberar o Lula, seja agora ou seja em setembro, não é pacífica, né? Não, o general Vilas Boas se manifestou hoje, não sei se vocês viram. O general Heleno ontem, todos eles favoráveis ao Moro. Olha o que
Olha o que disse o general Vilas Boas, que inclusive cumpriu um papel fundamental durante o impeachment, porque a Dilma, o PT, os petistas queriam usar as Forças Armadas para a decretação de um estado de segurança lá na época, né? E usar o exército contra o povo para impedir o impeachment. E as Forças Armadas não aceitaram isso. Olha o que disse o general Vilas Boas hoje no Twitter. Momento preocupante o que estamos vivendo, porque dá margem a que a insensatez e o oportunismo tentem esvaziar a Operação Lava Jato, que é a esperança para que a dinâmica das relações institucionais em nosso país venham a transcorrer no ambiente marcado pela ética e pelo respeito ao interesse público. Expresso o respeito e a confiança no ministro Sérgio Moro, general Vilas Boas. Existem 2 generais hoje, todos os 2 generais, tem 2 generais que são os mais respeitados nas Forças Armadas. Primeiro, o Vilas Boas e o general Augusto Heleno. E ambos se manifestaram, ontem se manifestou o Augusto Heleno, hoje se manifesta o Sérgio Moro, o Vilas Boas, dando apoio ao Sérgio Moro, que hoje foi condecorado com a medalha de mérito naval, né? Hoje pela manhã, pelo presidente Bolsonaro. Então, eu acho que não é tão pacífico assim. O STF sabe até onde eles podem ir. Eles sabem até onde eles podem mexer. Mesmo os filhos da mãe desse Gilmar Mendes e Lewandowski, eles sabem até onde eles podem mexer. Fernanda. Agora, deixa eu fazer uma provocação, Diego. Claro. Tu percebeu que a data da prisão porque a gente ainda não sabe quem é o hacker, né? Quem é que foi o grande criminoso que deu o materialzinho na mão do Glenn, né? Mas vocês perceberam que o hacker israelense, aquele que estava ocupando a mesma casa que o José Dirceu ocupava em 2015 em Brasília? Fernanda, conta essa história para as pessoas que estão conosco, porque essa história é um negócio impressionante. Conta, dá os detalhes para quem não pegou isso. Conta essa história do hacker esse que dividiu um local com o Zé Dirceu. Assim, a investigação ela tem que ser feita e tem que abordar estes pontos, tá? Porque são uma série de coincidências que acaba ficando muito estranho. Tá? A gente não tem como não ligar os pontos na cabeça. Veja bem, qualquer trabalho de jornalista investigativo sério, junto com um serviço de inteligência que nós temos no Brasil, tem obrigação de pesquisar isso e descobrir se isso tem fundamento. Porque o hacker, vou ler o nome dele aqui, ele tem um nome difícil de pronunciar, eu estou com a matéria aberta. Estão perguntando o que é. Não, é que a Fernanda está falando o termo em inglês. Em português é hacker, tá, gente? Hacker deixa eu contar, Diego. O Tal Prier, que é o nome dele, ele é um hacker israelita, tá? Que estava morando em Brasília, ocupando uma casa, que era a casa que o José Dirceu ocupava antes de ser preso em 2015. Tá? Este hacker foi pego tentando fugir no aeroporto Charles de Gaulle, na França, com 15 milhões de dólares nas contas. Dinheiro oriundo de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e tráfico de armas na Deep Web. Tá confirmado isso, Fernanda? Oi? Está confirmada essa informação? Está confirmado. Ele foi preso numa ação conjunta entre Polícia Federal Brasileira, FBI e Europol, que é a Interpol da Europa. Ele foi preso há um mês atrás, Diego, 30 dias, bem quando os telefones foram hackeados. É muito doido isso, hein? Pelo amor de Deus, essa coincidência chega a me dar dor de cabeça. Porque é muita coincidência o cara tá no mesmo local onde o Zé Dirceu morava, na mesma casa alugada. E outra coisa, Diego, lembrando que o José Dirceu estava soltinho. E que o José Dirceu tem uma capacidade de pensamento, pelo amor de Deus, maquiavelismo é pouco ali, né? A gente sabe que ele é o grande cérebro da Orcrim petista. Não é à toa que ele, condenação em cima de condenação, o doutor José Dirceu. Né? Agora, vamos combinar aqui, é muita coincidência. É muita coincidência.
E aí tem a outra coincidência, que é o fato de que o Jean Willis abriu mão do mandato no início do ano, com a desculpa de que estava sendo perseguido e tinha sua vida sob forte ameaça, e foi embora do Brasil. Tem um senador agora que quer investigar se não foi vendido. Como é que é, Júlio? O senador agora que quer investigar se o mandato do Jean Willis não foi vendido. Exatamente. Aí que eu quero chegar. Quem assume o mandato? Davi Miranda. Davi Miranda, sim, chegou a ser acusado em Londres de terrorismo e cyberterrorismo, né? Porque sabe o que ele estava fazendo? Ele chegou em Londres cheio de vídeos, disquetes e pendrives vindos de quem? Do Snowden. Entrou no Reino Unido carregado de material do Snowden para jogar para dentro do The Guardian. Eles dizem, Fernanda... Hoje, esse rapaz é dono do mandato do Jean Willis. Eles dizem... é casado com o Glenn Greenwald. Eles dizem que, na verdade, ele foi absolvido. O governo queria... Foi, mas ele chegou a ficar mais de um dia detido pela polícia de Londres. Ele foi solto por um motivo só, porque a lei de liberdade de imprensa londrina não permitia mantê-lo preso. E tiveram que liberar ele, mesmo com o material pernicioso que ele carregava. Tá? É bom dizer, Diego, que o Snowden... É bom dizer quem é o Snowden. Snowden trabalhava para o governo americano, trabalhava para o Serviço de Inteligência. Ele era agente da CIA. E ele surrupiou dados do governo americano, naquele famoso Wikileaks, né? E ele não encontrou abrigo em lugar nenhum. Sabe onde ele foi encontrar abrigo? Na Rússia. Onde ele mora hoje. Ninguém quis ficar com o querido. Tá? Então, assim, ó, nesse cenário, como é que eu não vou dizer que isso foi uma conspiração internacional misturada com espionagem? É claro que foi. É claro que foi. Tem pessoas de fora do Brasil envolvidas, tá? Tem hackers que não se sabe se não são estrangeiros também envolvidos. A gente não sabe de onde é que veio a fortuna de dinheiro que deve ter sido usada para pagar uma operação desse porte. Tá? Então, assim, ó, siga o dinheiro. Tudo isso, e a gente combinou de conversar sobre isso também, Diego, né? Tudo isso na inteligência, quem estuda inteligência e contra-inteligência, sabe que é uma false flag, ou seja, é uma manobra diversionista. Tu cria um fato, na verdade, tu cria uma narrativa sobre fatos falsos, tá? Para puxar todo mundo para um lado, enquanto tu quer que alguma coisa aconteça do outro. Ou seja, nesse caso, toda essa manobra foi feita para prejudicar a Lava Jato, para prejudicar o pacote anticrime, para prejudicar a reforma da Previdência, para prejudicar o país. Não tem outra explicação. É essa a única função do que está sendo feito. Ou o hacker estava brincando de hackear e por acaso caiu no telefone do Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol. Agora, Fernanda, Júlio, deixa eu dizer um negócio para vocês aqui. Olha, isso que fizeram com os celulares do pessoal da Força Tarefa, isso é uma coisa imunda, né? Não tem outro termo, né? Isso é uma coisa imunda. Os caras estão lá combatendo uma organização criminosa da pior espécie, das maiores do planeta, que saqueou bilhões do povo brasileiro e tem os seus celulares invadidos. Agora, deixa eu dar uma informação para vocês, tá, Júlio? Eu conversei com um amigo meu hoje da Polícia Federal, ele disse que esses cybercrimes, é difícil de pegar, tá? Mas sempre deixa rastro. Dá para rastrear. Isso eles disseram. Eles disseram, olha, é muito difícil, a gente não... Enfim, não é uma pessoa que esteja trabalhando no caso agora, mas é um policial federal. E me disse, hoje a Polícia Federal tem tecnologia para efetivamente descobrir, mas são crimes muito difíceis, sobretudo se, como disse a Fernanda, quem está por trás, por exemplo, são os russos, tá? Que pode ser... Eu digo para vocês, eu acho que isso aí tem o dedo dos russos, do Putin. Hoje o Telegram emitiu uma nota dizendo que não foi hackeado, é impossível hackear o Telegram. Mas tu sabe só para corrigir uma informação,
Quem está pedindo para investigar se o Jean Willis vendeu ou não o mandato é o deputado José Medeiros, do Podemos. Perfeito. Não, é porque, na verdade, eu não sei se ele vendeu, tá? Uma investigação pode mostrar, mas que o Jean Willis aplicou um golpe nos seus eleitores, aplicou, porque ele se elegeu e imediatamente renunciou. Poucos eleitores, vamos combinar, né? Poucos, mas não importa. O Davi Miranda, esse aí, fez menos voto que ele até. E ganhou o mandato. Né? Impressionante essa história. E não tem como a gente não analisar, olhando para a floresta, olhando para todos os fatos e tentando entender que uma coisa assim não acontece ao acaso. Né? Ela está servindo a interesses de pessoas muito grandes e muito poderosas. A Lava Jato fez muitos inimigos, a gente sabe disso. Foram 26 partidos envolvidos, empresários de todos os tamanhos, né? Presidentes de outros países que, inclusive, se mataram porque foram pegos em atos de corrupção. Né? Então, foi um escândalo internacional. Pasadena, que também tem a ver com a Lava Jato, está lá dando problema até hoje para o governo americano, para os Estados Unidos. Então, tem muita gente interessada em melar o jogo. Tu, que é um estudioso da Operação Mãos Limpas, também, sabe que fizeram a mesma coisa na Itália, lá na época da Operação Manipulite. A desmoralização que eles tentaram fazer com os principais responsáveis pela operação, só que aqui no Brasil isso não cola, porque o Moro é patrimônio. As pessoas sabem quem é herói e quem é bandido no Brasil, Diego. Está tudo aqui, ó. Está tudo aqui. A Fernanda citou, tá? Ó, tá tudo aqui. Mãos limpas. Este aqui, inclusive, com a assinatura do Dr. Moro, tá? Tá tudo aqui, Operação Mãos Limpas, para vocês entenderem, isso aqui já aconteceu, porque o prefácio, a introdução do estúdio e tem um enorme artigo do Dr. Sérgio Moro, que é um estudioso da Operação Mãos Limpas na Itália dos anos 90. Tudo, de uma forma ou de outra, está se repetindo no Brasil. Depois de alguns anos em que a Mãos Limpas limpou a política italiana, não como poderia ter limpado, mas limpou em parte, tanto que o Bettino Craxi, que era o grande líder do Partido Socialista, fugiu e morreu exilado na Tunísia, para não ser preso. O Partido Socialista, ele mingou na eleição seguinte e desapareceu, evaporou. Está tudo aqui, o processo que está acontecendo agora no Brasil, né, de enxovalhamento das autoridades, de desmoralização dos investigadores, de desmoralização dos juízes, porque a máfia na Itália, alguns juízes, eles eliminaram fisicamente, mas aqueles que eles não conseguiram, a etapa seguinte foi a da eliminação moral, que é o que esses canalhas estão tentando fazer agora com a Lava Jato. Então tem este livro aqui, ó, que é dos italianos Gianni Barbaccetto, Peter Gomes e Marco Travaglio, com o prefácio do juiz Sérgio Moro, que hoje é ministro do governo Bolsonaro. Ele é muito grande, eu não li todo, eu li trechos dele e a parte do Moro. E eu recomendo para todo mundo que queira saber, as coisas estão se repetindo. Bem lembrado, Fernanda, bem lembrado. É isso. Então, assim, hoje o Moro e a Lava Jato são patrimônios do Brasil. Tá? As pessoas são gratas a eles pelo que eles fizeram, pelo que eles descortinaram. Eles estão mudando a forma de fazer política no país, eles estão mudando o paradigma da política brasileira, que sempre foi uma política clientelista, populista, né? Patrimonialista, de se aproveitar do poder. Então, as pessoas já estão buscando outro tipo de candidato, sempre baseado no que foi mostrado, no que foi descortinado pela Lava Jato. A Lava Jato traz uma revolução cultural política para o país. Ninguém vai deixar o Moro e o Dallagnol fritarem em praça pública sem ir para a rua. É bom que o Supremo tenha isso muito claro na cabeça. Se eles fizerem qualquer tipo de ato desabonador em relação ao ministro Sérgio Moro, baseado numa não prova, vamos chamar assim agora, numa não prova, eles vão estar se desmoralizando completamente e botando fogo nas ruas. Essa é a minha opinião
Eu tenho certeza que tem muita gente que pensa igual, Diego. Fernanda Bart, Júlio Ribeiro, belíssima live hoje. Obrigado, meus amigos. Obrigado aí pelo papo. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Valeu. Meus amigos, obrigado a todos, tá? Fiquem todos com Deus. Até a próxima live. Sistema Fecomércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fecomércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar.